Alô, alô? Teste, 1, 2. Teste. Assim tá ligado? Deu? Calepino. Pessoal, meu muito boa tarde a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a essa nossa atividade, que é o Calepino Conscienciológico. Hoje, aula debate de número 69, dia 8 de julho de 2018, com um tema mais voltado na semana passada, que foi recomposição grupo kármica. A gente trouxe aí 7 páginas de anotações dos nossos arquivos, né? Antes de começar aqui o nosso debate propriamente dito, a gente tem uma sessão no Calepino que é o aperitivo mental somático, né? Onde a gente traz algumas curiosidades, ideias, atualizações, notícias. Então, hoje tem bastante informação aqui, eu vou acelerar um pouco, mas eu acho que é importante comentar tudo isso daí, para quem está aqui, veio prestigiar nesse frio de Foz aí de uns quase 10 graus já, que está baixando a temperatura, como também quem está em casa assistindo online. Desde já a gente agradece quem quiser compartilhar. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu queria fazer é agradecer semana passada a aula da professora Morena Silveira. Ela deu uma aula brilhante aqui sobre o tema afetividade. Eu me atualizei com ela, assisti também uma boa parte do Calepino no Facebook e eu gostaria de agradecer muito a ela e a quem veio e prestigiou a atividade. Foi realmente bem interessante e quem quiser assistir está à disposição na página do Calepino no Face. O segundo aviso que eu queria comentar, um registro, na verdade, é que a gente deu lá na semana passada, na quarta-feira, o Calepino na Cognópolis Santa Catarina, que agora foi fundada, né, a nova IC, ela se chama Ortocognitivos. É a futura Simpar aí, né? Simpar vai ser fundada daqui a pouco, você já... Então, o tema que a gente deu lá da atividade foi amparo de função, que foi o tema mais votado pelo pessoal, e eu queria fazer um registro que, para mim, por incrível que pareça, gente, depois de já ter dado aí mais de 60 calepinos, foi o calepino de maior efeito imediato, pós-calepino, em termos de assistência, entendeu? Teve muita assistência extrafísica pós-evento, né? Qual é a minha conclusão disso? É claro que você tem que dar um desconto pelo fato de que uma coisa, a gente já tinha feito calepino lá, mas era antes de fundar. Sempre quando funda a instituição, muda de figura. Esse é um ponto. A pressão é maior, a responsabilidade é maior, mas a sensação que eu tive, para quem estiver assistindo em casa e for lá de Floripa, é de que tem muita coisa boa para acontecer lá. Então, os amparadores estão investindo muito no povo lá, para o povo... Tem muita gente antiga, muita gente com potencial, que eu acho que é uma maneira de tentar fazer aí o resgate para o pessoal se engajar de novo na Max Perks grupal, entendeu? E tem um trabalho, me parece, bem interessante lá. Vocês vão ver, devem ouvir falar muito aí da Cognópolis Santa Catarina, do Ortocognitivos. Queria fazer o registro. Outra coisa que eu queria registrar é que essa semana a gente esteve, na segunda-feira, lá visitando o prefeito de Foz do Iguaçu. Teve a AMAC, representada pelo Marcelo Molinos, né, que é o presidente da Associação de Moradores e Amigos aqui do bairro Cognópolis. Foi o Ivo, que é um ativista social, né, das redes sociais, entregou um abaixo-assinado que ele fez no Change.org com mais de 1.000 assinaturas. Estava o colegiado da Conscienciologia, o professor Alexandre Baltazar, estava a Unicim, Marina Tomás, também a Poliana Colucci, estava o Ciaec Barbaresco, estava eu, estava o Everaldo Bergonzini representando também a IEC e o hotel. E o fato é que a gente foi lá solicitar algumas melhorias aqui no bairro, principalmente em função de um acontecido que teve no final de semana aí, recente, que a gente teve com os nossos colegas aí que passaram um apuro aqui em Foz.
Então a gente foi lá pedir asfalto, iluminação, segurança, câmeras, e o fato é que a gente foi muito bem atendido pelo prefeito, né, de Foz do Iguaçu, o Chico Brasileiro, né, tanto que prontamente ele disse que iria na semana passada, nessa semana na verdade, fazer uma operação tapa-buraco emergencial, e vocês viram aí as máquinas, foi feito o tapa-buraco. Ele avisou que iria colocar iluminação pública, e não seria uma iluminação pública comum dessas luzes amarelas, seria uma iluminação nova de LED branco, e foi colocado em toda a extensão aqui da Felipe Vancher. Ele disse que ia botar também agora na frente ali do condomínio Asa Sul, imagino que não deu tempo, mas ele vai estender por toda a Maria Bubiaque. E a gente pediu para ele um reforço na segurança. No dia seguinte a gente já via aqui a patrulha da Guarda Municipal, e ele comentou que já tem uma licitação que já foi concluída, está em andamento, que em breve nós vamos ter câmeras de monitoramento aqui na Felipe Vancher, que vão ser acompanhadas pela Polícia Federal. E o fato, então, é que isso é muito importante aqui para o bairro. A gente quer agradecer ao prefeito, mas eu acho que a gente tem que agradecer também a uma pessoa, eu queria fazer aqui um registro, que foi muito importante para esse processo aqui, que é o Felipe Mansur, né? Hoje é o dia de recomposição do Grupo Kármica, ele talvez chegue aí depois, mas o fato é que eu acho que é muito importante se fazer esse reconhecimento público. Nós estamos numa era aqui que a gente tem que conjuminar mais os nossos elementos dentro da Maxprex grupal. E ele é uma pessoa que, às vezes, ele é um pouco incompreendido, e o fato é que foi ele que conseguiu articular essa reunião lá com o Chico, e a gente deve agradecer muito a ele. Tá? Outra atualização que eu queria passar para vocês é uma curiosidade, vou aproveitar que o Chicão está aí, que nada é o acaso. Você se lembra do Ronaldo Costa Couto, Chico? Lá de Brasília? Então, a gente teve contato aí essa semana, ele mandou para a gente o último livro dele, que é a saga da família Klabin Laffer. Ele mandou aqui uma dedicatória para toda a equipe que trabalha comigo, por isso que eu vou ler para vocês, para César Cordioli e equipe. Com um abraço cordial, um pouco dos Klabin Laffer e da formação do Paraná e do Brasil. A assinatura dele é a data. Mas o fato, gente, para quem não conhece ele é uma pessoa bem importante, ele é um PhD pela Universidade de Sorbonne, ele é autor de... A última vez que eu vi lá, já tinha 11 livros escritos, e um dos livros dele é o Brasília Kubitschek de Oliveira, que foi a base para a minissérie da TV Globo sobre o Juscelino Kubitschek, né? Que passou alguns anos atrás. E ele agora está concluindo a pesquisa dele, ele informou isso no contato que ele teve, é por isso que ele entrou em contato, para a gente ver o que a gente pode fazer para passar algumas informações lá, que a gente tem umas revistas antigas, da Time, da Life, sobre Bernardo Sayão, de 1947, 1948, e o fato é que ele informou que ele vai fechar a biografia do Sayão até o final do ano. Então, eu acho que é bem interessante fazer esse registro, e é uma coisa que já está há muito tempo, e eu imagino que vai dar bastante efeito, vai ter bastante resultado. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, para comunicar, sem me estender demais, para não roubar demais o tempo do evento, o pessoal tem me perguntado muito, César, e a antologia do Valdo Vieira, Exemplo de Vida, como é que está? Então, eu queria informar a vocês que está aqui, ó, a antologia, ela ficou com 150 páginas aproximadamente, ela está com 52 relatos, ela já passou pela minha revisão, pela revisão do Marcelo da Luz, e agora o fato é que ela está pronta para ser encaminhada para uma outra revisão mais específica, né? A gente não está atravessando no meio, porque a gente tem um cronograma a ser seguido. Então, eu só queria dar uma satisfação para todas as pessoas que participaram e estão participando aqui do projeto, de que não está parado, está caminhando, só que agora a gente vai dar uma seguradinha, porque a gente tem uma fila de produção, mas ela está lá e vai chegar a hora dela daqui a pouquinho e ela vai ser tocada adiante, tá? E quero dizer para vocês, está muito legal. Tem muito relato bacana das experiências das pessoas com o professor Valdo. Eu imagino que isso aqui vai ser um primeiro volume, talvez, tomara que inspire para serem feitos outros volumes. Vocês vão ver que são as experiências das pessoas com o Valdo, né? Aquilo que elas viram de significativo, que elas aprenderam, exemplos assistenciais. E a gente conseguiu atender a obra que o objetivo nosso era não fazer nada gurulátrico, né? Que ficasse um negócio, pessoa, sei lá, babando ovo ali, puxando o saco. Tinha que ser algo mais objetivo. Acho que a gente atendeu isso e aqui está a obra. É que tem muita obra em andamento, gente. Então,
eu peço a compreensão de vocês. Vocês terem uma ideia, você tem ali a Editares, que vai fazer agora, está para publicar uma introdução à Conscienciologia, que é um livrinho, é como se fosse a palestra do IPC antiga, transformada num livro de introdução. Já está em fase final para ser lançado. O Calepino Conscienciológico está com a epígrafe lá, eles estão terminando de fazer a revisão, né? E já está meio que formatando, já começando a editoração. A gente tem o Juvenal, que está com o MPE, que os 20 megatributos propulsores da evolução em 10.000 questionamentos autoconscienciométricos impactoterápicos. O nosso amigo Emerson está com o Dicionário de Máximas, que é outro tratado também com umas 1.300 páginas, que ele está aglutinando tudo, né? Tem o Pedro Marcelino, que está com o Autorretrato, do Conscienciólogo, que é uma obra mais lúdica, mas é bem interessante. E eu estou trabalhando nas proporções. Essa semana, eu estava trabalhando há 4 meses. Essa semana eu terminei. Na verdade, terminei ontem a formatação das 4.000, mais ou menos, proporções. Isso aqui eu vou trazer um dia para dar aula aqui, que eu acho que é bem interessante, gente. É um tema que mexe bastante com o mental som. Ok? Vocês desculpem eu ter excedido um pouco, mas acho que é importante para atualizar, para as pessoas saberem o que está acontecendo, né? Sobre recomposição grupo kármica, gente, eu gostaria aqui de trazer também, que o pessoal pediu, para a gente continuar trazendo algumas pensatas para submeter ao crivo do pessoal da Simpar, né? Então, se tiver alguma coisa de errado, vocês puxam a minha orelha, né, ô Laurentino? Mas, assim, eu só estou trazendo algumas pensatas relacionadas ao tema escolhido, que é recomposição grupo kármica. Então, vamos lá. Isso aqui já é um aperitivo para a gente começar a debater. Renegação. De maneira paradoxal, muitos assistentes renegam seus assistidos. Tecem ásperas críticas pelas costas, parecendo tentar afastar de si justamente a recomposição que mais necessitam. Dessa forma, se afastam cada vez mais da formação da Equipex na pré-intermissiologia. Meio forte, né? Vamos ver o próximo aqui. Autoculpa. Só há uma saída para a autoculpa. 2 pontos. A recomposição com autodiscernimento. Essa é mais curtinha. Adiante. Esquecimento. Não há dúvidas. Às vezes, o esquecimento temporário de determinados erros, pessoais ou cometidos por outros, pode ser poderosa ferramenta para a recomposição grupocármica dentro da interprisiologia, atuando tal qual bálsamo lenitivo. Às vezes é muito bom a pessoa não lembrar o que aconteceu no passado. Se ela lembrasse, a gente não conseguiria nem trabalhar em conjunto. É isso que a gente estava comentando antes de começar aqui o Calepino. Em vidas passadas a gente estava se matando, né? Dessa vez a gente não está se matando nessa vida, então já melhoramos um pouco, né, Alan? Já melhorou. Recomposição. Reconhecer os erros de forma autêntica é também enorme trafor, posto que facilita a recomposição grupocármica, especialmente em um planeta onde ainda impera o egoísmo, a soberba, a arrogância e tantas outras emoções instintivas correlatas. Isso aqui é o problema da conviviologia, né? As pessoas têm muita soberba em admitir os erros. E isso dificulta muito as relações. Gente, eu não vou me estender aqui, é muita... Vamos lá, vamos simplificar aqui. Recomposição. Aproveite sua existência ao máximo, nunca sabemos até quando estaremos aqui. Por exemplo, se admite que deva se recompor com alguém, não espere, faça logo. De arrependimentos póstumos e melexes, a baratrosfera já se encontra repleta. A pouca experiência que eu tenho, gente, lúcida na baratrosfera é isso. É um monte de gente se arrependendo de coisa que fez ou deixou de fazer. A reconciliação. Há muita gente que admite a amortização evolutiva ou recomposição grupocármica como necessidades evolutivas e, portanto, muito válidas. Mas pensam sempre que o outro é que deve fazer. Ou seja, não são capazes de pensar em si mesmas, com quem necessitam reconciliar. Por exemplo, você nasceu em uma família e, por dificuldade de relacionamento, agora renega tal condição. Que tal se esforçar um pouquinho mais hoje para evitar o melexis no amanhã? Evitar a melexis, né, no amanhã. Último, vingança.
Se você ainda alimenta algum tipo de mágoa ou vingança de alguém, abra mão. Vá lá e faça as pazes. Jogue bastante energia positiva. Cabe à consciência mais lúcida a responsabilidade maior da iniciativa de reconciliação. Leve em conta que, às vezes, extrafisicamente, você não vai ter essa oportunidade de novo tão cedo. E, além disso, lembre que a manutenção dessa condição pode vir a prejudicar sua intermissão no futuro. Acho que é isso aí, gente. Vamos começar, porque senão a gente fica só nos prolegômenos. Mas deu certo aí, ô... Mas o que você achou aí? Tá dando para quebrar o galho, ô Laurentino? Não tá? Me dá mais uns 10, 20 anos que eu chego lá. Não, o estilo concordo. A gente tenta. Não é? Mas eu quero dizer que as parêmias mesmo, eu já falei para o Laurentino, esse dicionário de máximas que o Emerson está mexendo, que são frases, é um negócio mais objetivo, não são tantos raciocínios. Mas, gente, vamos lá então. Como é de praxe, a gente procura dentro da enciclopédia da Conscienciologia, onde que a gente encontra o tema em estudo, que foi votado. Na enciclopédia, a gente não tem um verbete sobre recomposição grupo kármica com esse tema, por incrível que pareça. Mas tem o tema amortização evolutiva, que é o mesmo significado que o professor Valdo quis dar. Então, vamos ler junto aqui? O verbete é amortização evolutiva, grupo karmologia. A amortização evolutiva é o ato ou efeito de extinguir aos poucos ou em prestações a varejo, com repagamentos sistemáticos, a obrigação de fraternidade com alguém ou grupo de consciências, no âmbito do terceiro estágio do curso grupo kármico, a recomposição da condição de interprisão grupo kármica, onde a consciência atende dedicadamente às antigas vítimas. Olha só a expressão que ele usa, reparando os destroços dos demandos. É praticamente uma literação, Destroços dos desmandos pessoais do passado. Então é a bomba que estourou e jogou tudo para tudo quanto é lado. Então, gente, eu achei isso bem interessante, que assim, a gente usa muito o termo recomposição grupo kármica, mas tem esse termo, que é amortização evolutiva, que tem bem essa noção de ser algo meio a varejo ou a prazo, porque dificilmente você consegue recompor algo de uma hora para outra. Tem que existir todo um esforço, de ambas as partes para tentarem fazer a recomposição. Esse eu acho que é um conceito bem interessante. E aí, uma coisa que eu sei que talvez vocês perguntem, eu já quis trazer para aproveitar. Vamos levar em conta que tem gente em casa, que está tendo contato uma primeira vez com a Conscienciologia. O que é o terceiro estágio do curso grupo kármico que está aí na definição do professor Valdo? Se vocês forem lá no capítulo 486 do livro Projeciologia, desse tratado aqui, que é um tratado do professor Valdo, foi o primeiro tratado que ele escreveu dentro dessas ciências, e é um dos capítulos antológicos, não só desse tratado, mas da Conscienciologia. Ele propõe uma escala do estado da autoconsciência contínua. Então, ele propõe estágios onde você tem o primeiro, que é o provas, depois o impacto, depois a admissão, depois ética, o quinto é a filiação, o sexto é a sustilização e o sétimo é a purificação. Então, o terceiro estágio desse curso grupo kármico é o admissão. E o admissão, depois eu sugiro que as pessoas leiam, porque é bem extenso, mas o fato é que é quando começa as projeções conscienciais e a pessoa começa a se liberar mais do ciclo só de interprisão grupo kármica, entendeu? Eu quero sugerir, gente, é muito sério esse capítulo. É o 486. Aliás, gente, deixa eu aproveitar, eu tinha falado aqui no Calepino passado, retrasado, que eu ia trazer para vocês a relação daquilo que eu acho que é a nata de todos os tratados do professor Valdo que eu li. Então, eu quero ler aqui para vocês alguns capítulos, se alguém quiser anotar aí com caneta e papel, é a minha sugestão, é a sugestão de um pesquisador. Não estou desmerecendo todo o contexto e o conjunto da obra, que tem capítulos muito bons, mas tem alguns capítulos que merecem destaque.
Então eu fiz a minha lista do que eu acho que é a nata, o nec plus ultra, né, como se fala, dos tratados, que a gente dissecou. Quando eu falo dissecar, gente, é isso aqui, ó. Eu já mostrei isso no Calepino uma vez, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. O nível de... O que a gente faz? A gente vai registrando tudo. E aí você vai anotando e dali você passa para os arquivos, entendeu? Então vamos lá, ó. Do livro Projeciologia, do Tratado Projeciologia, que é esse aí, os capítulos é o 482 e o 486. O 482 é projeção consciente e as vidas intrafísicas sucessivas, e o 486 é a escala do estado da autoconsciência contínua, que é essa que eu acabei de ler. Na verdade, esses são os dois capítulos principais, mas para você ter um melhor aproveitamento, a minha sugestão, pega o 482 e lê ele na sequência até chegar ao 486. Tá? Sobre isso daqui, gente, tudo isso aqui a gente tem história para contar, né? Então, eu vou só contar uma historiazinha que eu acho que é... Quando eu terminei de ler esse livro aqui, lá na Holoteca, uns 10 anos atrás, eu estava bem contente, e eu passei na mesa do professor Valdo quando ele ainda estava no holociclo ali trabalhando, né? E aí ele viu a gente feliz e perguntou, César, você está feliz hoje? O que é? Eu falei, Valdo, acabei de dissecar o primeiro tratado, que eu já estou me enrolando há anos para conseguir. Aí ele falou assim, nossa, é mesmo? Ah, meus parabéns. Mas você só leu ele agora? Eu falei, não, Valdo, eu já tinha lido um pouco assim para me preparar as aulas, né, para as aulas do IPC, para ser professor, mas eu não tinha dissecado, né, a obra do início, de cabo a rabo, de maneira comprometida. E aí ele chegou e falou, César, quais foram os artigos ou os capítulos que mais te chamaram a atenção nesse livro, já que você está com tudo fresquinho e acabou de ler? E eu comentei com ele que para mim eram esses dois capítulos. E ele prontamente disse, César, na verdade a gente escreveu o tratado exatamente para chegar nisso aí. Esse é o core mesmo do tratado que a gente escreveu. Você pegou em cima do lance. E agora, já que você está pegando tudo tão em cima do lance, eu tenho uma proposta para te fazer. Faz um cotejo da escala do estado da autoconsciência contínua com a escala evolutiva das consciências. Está dando para acompanhar? Sabe aquela escala evolutiva? Compara. Faz um cotejo. Eu estou falando isso porque quando eu peguei o material, estava junto. Ó. A gente fez aqui, eu levei essa lista para ele, errei em algumas coisas, ele fez questão de corrigir, tinha uns 2, 3 errinhos, ele corrigiu, e hoje eu tenho o cotejo gabaritado. Se alguém quiser fazer o exercício em casa e me submeter, eu analiso e dou feedback para a pessoa. Mas vamos lá, gente. 700 experimentos. Esse aqui tem vários capítulos interessantes. Eu vou disparar a metralhadora aqui, tá? Capítulo 126, teste da sua compreensão da PC. 144, técnica da descoincidência virgem movimento. 167, teste da sua independência pessoal. 208, prescrições para o êxito da sua ProEx. 218, teste do seu dia consciencial. 241, teática da democracia cosmoética. 340, técnica das 50 vezes mais. 299, consequências da condição do casal íntimo. 300, técnica da neutralização do amor intrusivo. 326, hipótese dos macrossomas fora de série. 340, tem algum erro ali no 340, que eu estou repetindo aqui. Então, o técnico das 50 vezes mais eu tenho que conferir depois, tem algum erro aqui. Mas 340, de novo, é técnica da projeção lúcida vexaminosa. 342, técnica da abordagem extrafísica. 348, reversão intraconsciencial da TARES. 375, teste da sua consciência sadia. 395, diagnóstico da insegurança evolutiva. 400, teoria das consciências energívoras. 439, teoria da responsabilidade do seu conhecimento. 460, atacadismo levar em conjunto seus atos. 467, escala do estado da consciência contínua. 482, teste do seu parapsiquismo e imaginação. 543, técnica de mais um ano de vida intrafísica. 585, princípios da incorruptibilidade pessoal. 595, diagnóstico da consciência incorrupta. 596, teste das últimas consequências cosmoéticas. 633, evitação dos abortos conscienciais. 647, teste das diferenças entre invexes e ressexes. 654, teste das disponibilidades pessoais. 660, teste da sua ProEx grupal. 671, atitudes para o epicentrismo consciencial.
Gente, eu peço a compreensão de todos, é porque tem gente em casa, o pessoal vai querer depois saber, eu estou aproveitando, estou passando uma vez, depois eu não preciso mais repetir. Eu vou dizer, olha lá, o Calepino, né, de recomposição, que está tudo lá. Vamos avançar aqui. Do Tratado Homo Sapiens Reurbanizatus. Capítulo 249, com os réus energívoras. 258, com os réus falhadas. A seção sobre cosmoética, que vai da página 1018 a 1035, a seção inteira, nessa numeração de página. 469, teste da Tares. 471, evoluciologia. Esse é o Reurbanizatus. Pacíficos. Capítulo 2, princípios da instituição conscienciocêntrica. 6, filosofia do antibelicismo. 8, fundamentos da síndrome da ectopia afetiva. A gente, na verdade, recomenda a leitura de toda essa sessão. Esse problema da ectopia afetiva é mais comum que se pensa. É muito fácil a pessoa desviar e ter o amor errado, o foco do amor dela ser errado, desviado. Vale a pena ler toda a sessão. Capítulo 42, interações, análise e síntese. 216, teoria dos polissuicídios em série. 266, teoria geopolítica da pacificação. 288, brecha, triunfalismo, comedimento. 296, Homo sapiens pacíficos. 320, técnicas de segurança pessoal. 321, técnica de segurança pessoal na rua. 322, técnica de segurança dos veículos. 323, síndrome da insegurança. 325, etiologia da síndrome da insegurança. 330, técnicas da desassedialidade direta. 346, teoria do Homo sapiens sereníssimos. 387, princípios do Homo sapiens sereníssimos. Sobre esses dois capítulos, a gente recomenda com ênfase a leitura de toda a seção do Homo sapiens sereníssimos, tá? Mas esses dois são os cores. 398, técnica da autodeterminação. Está quase fechando aqui, gente. Agora do DAC, Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Dá uma olhadinha para mim aqui que parou de rodar. Os verbetes do Dicionário de Argumentos, do DAC. Colegiadologia. Esse não tem número. Descontraciologia. Dinheirologia. Exemplarismologia. Materiologia. Medologia. Paraetiologia. Paralencologia. Pré-intermissiologia. Pseudocienciologia. Pseudo-raciocinologia. Psicopatologia. Retroestigmatologia. E, por último, subinteligenciologia. Sim. Eu queria saber qual é o capítulo do Técnica das 50 vezes mais. Aí a gente passa o capítulo tudo certinho. Gente, muito obrigado pela compreensão de todos. Eu sei que é exaustivo. Sobre o léxico de ortopensatas, as principais ortopensatas vão estar no Calepino. A gente vai reproduzir algumas. Então, eu não vou ficar aqui falando que não vem ao caso. Eu senti inspiração para passar isso. Como um incentivo a quem quiser retomar os seus estudos, investir no Mental Soma, é a contribuição de um pesquisador dentro do que melhor ele viu. É um viés, mas é uma opinião. Se você investir a fundo, eu acho que você vai dar uma boa recuperada aí num monte de coisa. Fala, Fê. Capítulo 276, técnica das 50 vezes mais. Isso. Lembrando que esses livros, a maioria deles está disponível em PDF gratuito no site da Editares. Isso. A Fernanda está lembrando aqui, a maioria desses livros estão disponíveis gratuitamente no site da Editares, na internet também tem aí, e o capítulo certo dos 700 experimentos é o 276, técnica das 50 vezes mais. Mas, gente, que mais? Sobre agora a amortização evolutiva, né, que eu li a definição, entrei para falar do terceiro estágio do curso Grupo Kármico, falei uma relação
capítulos, mas eu queria só abordar aqui um pouquinho mais algumas ideias do verbete do professor Waldo. Sinonimologia: quitação interconsciencial, ressarcimento evolutivo, resgate evolutivo, acerto grupo kármico. Esses são os sinônimos de amortização evolutiva. Dentro da fatologia, o que chamou a atenção da gente? A conciliação, a reconciliação, o calculismo cosmoético universal, o perdão incondicional, a concórdia final, a liquidação de contas e a recomposição evolutiva. Dentro da filiologia, o professor Waldo botou um raciocínio bem interessante. É impraticável haver amortizações evolutivas entre as consciências sem o neopensene, a unidade de renovação consciencial e da neofilia. Os neopensenes constituem os egopensenes nos holopensenes pessoais e grupais. O que a gente achou interessante nisso aqui? Você tem que ter abertismo consciencial para fazer a recomposição do grupo kármico. Né? Sem abertismo, você não consegue recompor. E é interessante que eu vejo que todos os temas que são votados aqui no Calypino, pelo grupo aqui de Foz, ele tem um assunto vai encadeando no outro. Isso é bem interessante. Vocês observem que o tema que a gente votou antes do afetividade, que foi um professor convidado, era abertismo consciencial. Pode olhar depois, Juvenal, a lista de todos os temas que a gente vem debatendo, você vai ver que todo um vai encadeando com o outro. É bem interessante isso. E por último, gente, para fechar aqui o verbete, eu só queria passar para vocês a frase enfática do verbete do professor Waldo, né? Não raro, cada existência intrafísica, quanto à programação grupal, corresponde à específica parcela da amortização dentro da estrutura da interprisão grupo kármica pessoal. Então, vale refletir. Com quem você hoje acha que você tem que fazer recomposição grupo kármica? E como fazer, né? De que maneira fazer? Fala aí, Terezinha, vamos lá. Uhum. Várias coisas que aconteceram na minha vida, ajudando, fiquei 30 anos lá, trabalhando lá. Mas no final, eu hoje, assim, reconheço que eu saí de lá, assim, em alto nível, sabe? Mas eu não tinha consciência disso. Então, a pergunta é, será que é possível a gente fazer essa recomposição sem ter a lucidez. Né? A pergunta da Terezinha é, se dá para fazer recomposição, existe a recomposição grupo kármica sem a lucidez plena dessa recomposição? É claro que existe. A maior prova disso, você quer uma coisa que dói, hoje existe endeusamento da maternidade na SOCIM. Endeusamento da maternidade na SOCIM. Agora, quantos filhos e filhas vocês acham que não são assediadores das mães e dos pais, ou vice-versa? E às vezes aquele pessoal é botado ali junto, forçadamente, não vem me dizer que o pessoal tem lucidez, de que eles tiveram algum problema em vidas passadas. Instintivamente o pessoal até comenta, eu devo ter tido algum problema com a minha mãe na vida passada, ou eu devo ter tido um problema com o meu filho na vida passada. Mas assim, na prática, isso é um exemplo bem prático de recomposição grupo kármica, de certa forma inconsciente. Que, na verdade, vai ser recomposição a depender do comportamento das pessoas dentro daquela relação. Elas estão tendo a oportunidade de fazer a recomposição. Entendeu? Então, geralmente é isso aí. A bem da verdade, Terezinha, sendo bem... Essa é a minha opinião, eu peço a ajuda de todos os colegas aqui, que a gente está fazendo um debate em conjunto, né? Mas a minha opinião é a seguinte, eu acho que a gente tem muito pouca lucidez. Na verdade, as recomposições que são feitas, elas são muito mais inconscientes. Você entra, às vezes, com uma boa intenção, de querer se relacionar, de querer ajudar, e isso naturalmente vai recompondo as relações multiexistenciais, aliviando, né, toda a pressão holopensênica, todo o assédio, mas é muito mais em função de alguma das pessoas ali começar a investir nas suas autorreciclagens intraconscienciais, melhorando, e de certa forma aquilo vai mexendo dentro do grupo. A gente tem uma analogia que eu acho muito boa,
vocês conhecem aquela tarrafa, né? Para pegar peixe, que a pessoa joga de nylon. Então, é assim, as nossas relações são semelhantes a uma tarrafa. Você tem ali cada nozinho da tarrafa é uma pessoa. Se você tem uma pessoa que é puxada para cima, ela tenta nivelar para a maior, ela traz todo mundo, traz um monte de gente junto do grupo evolutivo. Da mesma forma, se ela cai no buraco, ela meio que puxa aquela teia junto para baixo. Isso é muito interessante. Agora você vê a irracionalidade nossa. Muitas vezes a pessoa, o colega nosso, quando ele começa a melhorar, não raro, às vezes a pessoa entra o processo de ego, né, de egão, e a pessoa fica contra, fica com ciúme, fica com inveja. Ela devia ficar feliz da pessoa que está do lado dela, está melhorando, que ela vai melhorar junto, por tabela. Só que não, muitas vezes a pessoa fica mordida e quer puxar para baixo. Felipe, muito obrigado, eu já fiz o reconhecimento aqui, você não estava, mas vou fazer de novo. A sua intermediação foi fundamental. O seu apoio lá para conseguir as melhorias aqui no bairro e também, claro, o prefeito Chico, que ajudou a gente, recebeu a gente. Mas sem o seu apoio, seria inevitável. Eu falei que você é um cara incompreendido e hoje o tema é recomposição. E é necessário a gente ter mais compreensão grupal e fazer mais recomposição. Mas depois assiste que eu falei bastante, eu não vou ficar repetindo. É isso aí. E outra coisa, o Ivo botou também, né? Tu viu, né? Não, o Ivo fez lá o reconhecimento também. É verdade. É isso aí. Você sabe que isso tem muita relação, eu vejo, por exemplo, com o momento nosso do grupo evolutivo aqui, nosso da CCCI. Acabei de sair de uma reunião do Conselho das ICs, onde o professor Loche apresentou a ideia de agenda maxi-proexológica. A importância da gente reconhecer entre nós, interpares, quais são os projetos de fato relevantes para a CCCI, para a gente grupalmente reconhecer entre a gente o que a gente está... todo mundo tem objetivo, os objetivos individuais, as ICs têm os seus objetivos, mas a gente como grupo, qual é a nossa max-proex grupal? Entendeu? Aliás, lógico, como é que ficou isso? O pessoal adotou a ideia? Vamos começar a fazer? Dá uma atualização para a gente aí. Foi muito bem aceita. Tá. Várias pessoas lá se manifestaram, deram uma chancela. Muito bom. Várias sugestões, e a proposta é montar uma comissão, se tornar pauta fixa do Conselho das ICs, ter uma reunião também extraordinária só com esse foco. A sua sugestão também do hotel, né, isso vai acontecer. Até se sugeriu de ter uma discussão em cima do mental somático e outras frentes. E o próximo passo agora é montar uma metodologia para elencar quais são os projetos prioritários da CCCI, onde, obviamente, a proposta desde o início é envolver todos os voluntários da Conscienciologia, não só de Foz, mas também fora de Foz. Então, a gente vai estudar agora como fazer essa metodologia, só para situar o pessoal, como tem lá na ONU, né, 8 metas do milênio e outros organismos, todo mundo aqui já deve ter visto, nós vamos estabelecer as grandes prioridades da CCCI. Muito bom. Muito bom. Gente, eu queria registrar aqui que a gente está recebendo contatos de gente do mundo inteiro. A gente tem aí muita gente aqui de Foz, conhecida nossa. Temos a Blandina lá de Porto, Portugal. Eu estou vendo que tem muita gente reclamando do som. Então, depois vocês chequem aí para ver se tem algum problema de som. Quem está em casa que não estiver escutando direito o som, por favor, dá um toque aí para a gente que a gente dá uma checada, tá bom? Mas, gente, sobre o tema
recomposição grupo kármica, o que a gente já falou, ou o que vocês leram aí do material que a gente trouxe, ou alguma ideia que a pessoa trouxe para debater sobre o tema. Vamos começar aqui, eu começo pela Flávia, primeiras damas, depois o professor Laurentino. Vamos lá, Flavinha. Um elemento importante de recomposição inconsciente são os nossos livros, né? A gente não esquecer disso. O livro, ele acelera mais o processo. Eu percebo que cada livro que você escreve é um grupo que você vai Assiste. aprendendo, vai se libertando, vai... É tipo um vídeo de desculpa, né? Cada livro você escreve e você fala, ó, I'm sorry, né? Desculpa. Bacana, bacana. Não foi legal, mas agora a gente está tentando acertar aqui. Então, a gente vai indo, né? É bacana essa abordagem. E a Flávia tem autoridade moral para isso, né? Já escreveu 2 livros dentro da Conscienciologia. Ela abandonou a gente temporariamente, agora ela está curtindo o frio lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e cheirando a filha, mas daqui a pouco ela volta. Daqui a pouco ela volta. Laurentino, vamos lá. Eu queria fazer uma observação na escolha do professor, a palavra amortização evolutiva. Ah, por favor. Quando nós falamos de recomposição, muitas vezes a pessoa pega do lado, Wilson, tadinho, eu preciso perdoar fulano. E a amortização é um termo, amortizar dívida. Perfeito. Então, chama a responsabilidade para nós, exatamente o que ela falou do livro. Cada livro que escreve, Perfeito. A amortização tem esse sentido mais de você estar devendo. E você vai quitar os seus débitos. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Ó, a minha tia entrou aí. Glória Cordioli Schmidt. Ô tia, tudo bem com a senhora? Gente, o que mais aí? O que vocês viram aí da leitura? O que chamou a atenção? Vamos ler e vamos debater. Você poderia falar sobre a desperdicidade? Gente, página 2, item desperticidade. É bem curtinho. Não existe desperticidade sem o domínio da holomemória básica. Isso é devido aos assédios lá existentes, aguardando recomposição grupo kármica. A questão é a seguinte, existem vários níveis de desperticidade, né, Gianfranco? O que a gente procura é uma desperticidade mais robusta. Você só consegue atingir uma autodesperticidade mais robusta se você já começa a dominar um pouco o fenômeno das autorretrocognições, que é o fato ou ato de você lembrar suas vidas passadas. Toda desperticidade, sem você ter uma lucidez das retrovidas, ela ainda é um pouco relativa. Porque na hora que você começa a, de fato, mexer nos gurgumilos da sua história pessoal, quando você começa a ter retrocognições que dão vontade de você enfiar a sua cabeça na terra, e que nem o avestruz faz, aí pronto, aí significa que você está começando a acessar de fato. Eu ouvi uma vez uma definição sobre retrocognição em algum curso de alguém que eu achei muito boa, que era dentro dessa linha. A retrocognição autêntica é aquela que te dá vontade de se esconder. Você fica ruborizado. Ficar lembrando, como muita gente acha, né, eu tenho um romantismo de que você foi rei e rainha, ocupou um cargo, sei lá, tal. Ajuda, mas não resolve, entendeu? A questão é você lembrar algumas coisas mais críticas, mais sérias, né, alguns furos que estão na sua ficha evolutiva pessoal e que você tem necessidade de recompor. Dentro da sua fala, me fez concluir, mais ou menos assim, que a desperdicidade tem a ver com a nossa capacidade de heteroperdoamento. Não, essa palavra é ampla, não é um conceito só de perdão. É você se doar por inteiro do outro. Heteroperdoamento. E entra básico, né, no processo de heteroperdoamento ou de perdoamento de coisas mais sérias ou feridas mais bravas que ficamos no nosso... Eu diria que é tudo isso aí, mas com certeza o perdão é um componente sério na retrocognição. Você tem que não só praticar o heteroperdão, como também... O pessoal tem um pouco de preconceito de usar esse termo auto-perdão, né? Porque a gente usa muito a expressão auto-imperdoamento. Mas o auto-imperdoamento que a gente usa é no sentido da pessoa não se acompliciar com aquilo que ela já sabe que ela tinha que fazer ou deixar de fazer.
que é o acompliciamento com a autocorrupção. Esse é o autoimperdoamento sério. Agora, uma pessoa, por exemplo, que ela, sei lá, ela errou em algo, ela ficar se punindo ou levar para o lado da autoculpa, isso é autoassédio. E aí esse não é o autoimperdoamento que a gente quer atingir, entendeu? Aí a gente está gerando assédio em cima da pessoa, né? Eu não sei o que está acontecendo hoje com o Facebook, se ele está... Deixa eu só dar uma olhadinha numa coisa aqui. Pode falar, Gianfranco. Seria esse autoimperdoamento a capacidade de fidelidade com nós? Tudo que aconteceu de bom e ruim, em vez de Sim, poderia ser. você se fidelizar consigo. Poderia ser. Eu dentro do processo de autoperdoamento, eu vou na linha do Zéfiro, né, que é o processo a mega tolice da humanidade. Ele deixou isso escrito, que é o processo Perfeito. de você se acompliciar com o seu pior. Não, se acomplicie com o seu melhor, dentro do processo de fidelidade. Perfeito. Faz sentido? Faz sentido. Eu acho que não estava no... agora eu botei no Wi-Fi. Ele estava caindo porque não estava no Wi-Fi. Acho que agora vai melhorar a nossa vida aqui. Gente, o que mais então que chamou a atenção de vocês aí para a gente continuar o nosso debate? Fala, Elaine, vamos lá. Qual a página? Página 3, item recomposição. Qual dos 4? Do primeiro? Então vamos lá. Isso aqui, gente, são anotações pessoais com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Conscienciofilia, especialidade Conscienciometrologia. A pessoa vale pelo seu erguimento rápido, cai e levanta automaticamente. Isso é uma das coisas mais complexas que tem. Por que a gente trouxe esse raciocínio aqui? Porque tem muita gente que cai e ou permanece no erro ou fica chorando sobre o leite derramado. E vítima, autovitimização. E fica perdendo tempo com isso. Então, às vezes, você tem todo um universo de assistência para fazer, um monte de coisa que a pessoa tinha que fazer, e ela fica ali lamentando que ela deu uma topada no dedinho dela, e aquele mondaréu de coisa para fazer, e a pessoa fica ali absorta no mundinho dela. E essa questão é muito séria. O professor Valdo, ele chamava muita atenção da necessidade de que, assim, a gente não acerta todas. Tem horas que a gente erra, mas faz parte da maturidade da pessoa ela saber mudar de foco, saber qual é a prioridade daquele momento evolutivo, deixar de lado, ok, errei aqui, beleza, se der para fazer algum tipo de recomposição, faz, pede perdão, faz o que tiver que fazer, mas passa uma régua e vai adiante. Esse tempo que você perde, ele é muito precioso. Eu quero chamar a atenção para quem está aqui agora e quem está assistindo em casa, que é uma das lições mais sérias que eu aprendi sobre o funcionamento do assédio interconsciencial. Existem muitos assediadores que eles se regozijam, que eles ficam felizes só por tirar o tempo assistencial daquela pessoa, entendeu? A pessoa ela já se sente feliz ao nível do pertúrbio mental, satisfeita de conseguir atrapalhar você. E isso, gente, é mais comum que se pensa. Você sabe que se você for levar a rigor o mega trafar nosso, o professor Val tanto falava da pseudo-harmonia, tem um pouco disso, tá? Vamos pensar, vocês vão ver que tem lógica nisso. Satisfação malévola, Schadenfreude, tem muito a ver com isso. Fala, Alain.
Perfeito. Você vai conseguir identificar aquilo que você tem que recompor dentro de você e que é que são os entraves. E essas consciências, às vezes, elas realmente elas se regozijam de fazer com que você se sinta satisfeito do status quo. Perfeito. E aí você não faz o que tem que fazer e você está pensando, aí começa a vitimização. Não, mas eu passei 30 anos e tal, e você não chega na recomposição com as pessoas, com um grupo, ou com as situações que você precisa, porque você está ali só naquele timezinho. Quando na realidade, mesmo você fazendo qualquer coisa que seja, mas você tomando a iniciativa, que ele fala aqui, né, vai ser o primeiro beneficiado. Né? Você vai começando a sair desse processo de algo e pela sede, e a coisa vai começando a aclarar. Isso vai te dando mais autoconfiança, vai te dando mais condição de você cada vez mais avançar na questão da recomposição. Ó, eu assino embaixo de tudo que você está falando e eu acrescento mais. Essa questão do timing, ela é fundamental na vida de todos nós. Você é médico, você sabe que tem muita gente que tinha que mudar um monte de coisa na vida e às vezes é na hora que vem aquilo que eu chamo de ressex da dessoma, da pré-dessoma, é que a pessoa muda, entendeu? Vocês conhecem aquele conceito de melhora da morte, né? Que é aquela pessoa que já está mais para lá do que para cá, aí ela dá aquela melhorada, que os amparadores dão aquela última injeção de energia para a pessoa vir, ela já estava lá considerada dessoma, isso é considerada morta, isso é um fenômeno que é estudado dentro do livro Projeciologia, e aí dá aquela melhora, né? Mas existe um outro fenômeno, que é a ressexis pré-dessoma, que é quando a pessoa pega, ela foi diagnosticada, por exemplo, com câncer. E ela sabe que é incurável, já está com metastático, já está com um monte de problema. E aí, ela, leva aquele impacto da existência e ela resolve fazer as reciclagens que ela não fez, às vezes, durante muito tempo. Tem gente que fica na base, tem gente que não faz reciclagem nenhuma, tem gente que consegue fazer a existencial e tem gente que chega no osso, na intraconsciencial. Só que a lástima, o que é? É que, às vezes, a pessoa não tem mais tempo aqui nessa dimensão. Ela vai ter para as próximas, ok, no intermissivo. Mas isso dá muita pena. Já vi muita gente assim. Você quer ver gente milionária? Ó, eu vou dizer para vocês, eu não sou assim, eu não tenho tanta experiência de vida, eu tenho 45 anos. Mas o que eu já vi alguns casos de gente com muito dinheiro, que chega na hora H, quando o calo aperta, não adianta dinheiro, pode ter o dinheiro que for, tem coisas de saúde que não dão mais reversão, que não tem mais jeito, e aí a pessoa, muitas vezes, ela não faz aquilo que ela tinha que fazer em vida, daqui a pouco ela morre, ela acha que está fazendo, mas deixa tudo enrolado, daqui a pouco os filhos estão tudo brigando por herança, inventário, e aí fica aquele processo todo, pior do que ela não ter feito assistência, ou não ter direcionado de maneira correta, não ter administrado bem os recursos. Ela gera problema depois para ela na pós-dessoma. Ela vai estar sendo incomodada lá no extrafísico. Imagina a dor dela ficar vendo a esposa brigar com os filhos, o filho brigar com outras. Isso é mais comum que a gente pensa, gente. Agora, se essa consciência for intermissivista, o peso é muito, tem responsabilidade muito maior, né? Porque oportunidades O peso para o intermissivista, com certeza. Porque se você tem uma proexis, se chegou no nível de se preparar para vir para cá e ter uma programação existencial, a Melex que você tem é muito mais profunda. Quem lembra um pouquinho de Melex sabe que isso dói na carne. E é um tipo de dor que não tem para onde você escapar. Quer você com você é o maior responsável? Não tem jeito. E outra coisa nesse extrafísico que você não consegue, aqui você consegue, se chama, sei lá, vai no cinema ali numa TV, no extrafísico, é complexo. É você com a sua intraconsciencialidade. Gente, o pessoal está reclamando muito, agora está ficando mais claro. A Andréia está falando que não está sendo possível ouvir a voz da exposição do público. Ou o pessoal que for falar, fala mais alto. Tá. Ou o pessoal que está falando que está baixo, aumentar o volume do instrumento. Porque aqui Tá. Então, gente, assim, eu estou sendo informado pela equipe técnica, que é Juvenal, Emanuel, Fabrício, todo o pessoal que apoia a gente, monitoria, Elaine, Lohane, que é a coordenadora dos monitores, de que aqui está tudo certo, eles já checaram várias vezes. Quem estiver em casa, aumenta um pouquinho o som. E quem for falar aqui, quanto mais longe, fala um pouquinho mais alto para captar. Olha, a ideia seria, nós vamos chegar lá, botar o microfone, vamos captar. Chicão disse que vai ajudar a gente, mas é um passo de cada vez. Brincando um pouco, nessa história aqui, a gente gastou 35 pau, tá? Com computador, com
caixa de som, esses programa oficial com legalização, tudo certinho, essas câmeras. Uma sugestão que eu queria fazer é que as pessoas, quando chegarem ao público, procurar tomar as primeiras fileiras aqui. Perfeito. Sugestão do Juvenal, o pessoal sentar mais para frente quando possível, que ajuda a captar melhor o som. Mas, gente, what else? O que mais? Vamos lá, primeiro a primeira dama, depois a segunda dama. Fala, Andreazita. Sobre o trinômio da reconciliação, na página 6. Isso. Trinômio da reconciliação. Compreender, amar, perdoar. O amor ele não vai permear a compreensão e o perdão? Ou esse é um trinômio crescendo? Ou ele só está relacionando esses três? Eu acho que o amor autêntico, ele permeia isso aí que você está falando. Permeia a compreensão, permeia o perdoamento. Só que quando a gente fala só o amor, você sabe que isso é um conceito que depende. A pessoa, às vezes, ela tem uma definição do amor que não é bem essa, né? Depende muito. Às vezes tem um amor egoísta. O amor fraternal, claro. A Fernanda é especialista nesse assunto. Ela está lendo aí um livro agora, chama-se Amor 2.0, não é isso, Fê? Então, fala aí para nós. Fala um pouquinho desse livro aí, que, gente, é um livro bem interessante. É um livro de uma pesquisa... Fala alto Vou aí. tentar falar alto, então. O Amor 2.0 é um livro da Bárbara Fredrickson. Ela é uma pesquisadora da psicologia positiva. Ela é uma das sumidades hoje em psicologia positiva. Ela acompanha desde o surgimento da psicologia positiva, que é uma área relativamente nova da psicologia, e ela traz a visão de que o amor é algo um pouco diferente do que culturalmente a gente aprende, né? O amor seria o momento da vivência entre duas pessoas que têm uma sintonia, uma conexão. Então, aquele é o momento em que todo o fenômeno bioquímico que acontece dentro do corpo, as ocitocinas, todos os hormônios que surgem, geram uma espécie de saldo de conta, depósito, onde você se enriquece de positividade e consegue usar isso nos momentos da sua vida. E aí, entrando na sua pergunta, né, porque é um livro que realmente traz muito conceitos diferentes do que a gente tem habitualmente pensado, que ela é muito provocativa ao mesmo tempo. Ela diz assim: se aqui, neste momento, eu não estou com uma pessoa querida, vamos dizer a minha irmã, que é uma pessoa que eu amo, neste momento eu não a amo, porque o amor é um momento de conexão com algum nível de presença. Então, ela é bem instigante nesse caso. E aí ela traz o amor enquanto esse fenômeno aqui, ela traz sim a compaixão, a compreensão, mas se a gente pensar, às vezes, entrando no conceito de amor tradicional, né, e tentando fazer uma ponte com o que ela traz, eu posso compreender alguém sem de fato ter empatia e compaixão. Eu posso compreender mais friamente, talvez, né? Eu posso perdoar alguém sem não ter um nível de identificação e desejo profundo pela felicidade daquela pessoa. Pode ser um perdão que às vezes não chega. Eu acho que o amor aqui ele traz esse elemento de que de fato você está disposto a abdicar dos seus conceitos em prol da felicidade autêntica do outro. E acho que daí ele puxa esse trinômio para cima. Gente, eu quero dizer para vocês que em breve a Fernanda vai estar no programa do Marcelo da Luz, falando sobre esse livro, Amor 2.0. É o programa do Marcelo, Livro Terapia, que vai ao ar todos os sábados na semprrci.com.br, que é uma rádio que pertence à Rede Bandeirantes, 1320 AM aqui em Foz. O programa dele vai ao ar às 10h30 da manhã, não é isso? 11 horas, né? 11 horas, tá bom. Lohane, vamos lá. César, me chamou a atenção um item incomplexo na página 2. Vamos ler aqui. Sobre ele, mas também pela primeira frase sobre... Posso ler? E aí você comenta? Vamos lá. É importante que às vezes a pessoa está em casa, a gente tem que ler para contextualizar. Esse raciocínio, são anotações pessoais com base na fala do professor Valdo, da tertúlia conscienciológica Mega Retrocesso,
especialidade autorretrocessologia. A gente classificou como incomplexas. Na hora que a pessoa começa a recrudescer, volta para o passado dela. Ela, que já podia entrar na recomposição da interprisão, amplia a interprisão. Começa com coisas simples, até a pessoa se acomodar. Vem a idade, ela amolece, não recupera mais. É o caminho do incomplexes. Olha o que falamos sobre Melim Melex. O que te chamou a atenção, Lore? Olha, eu acho que a ideia mais importante aqui, para mim, a ideia central, é a questão da acomodação. A acomodação é o que a gente mais vê, né? Ou seja, a pessoa já tem uma relativa lucidez, ela já tem mais ou menos os conceitos dentro de si, ela reconhece que, por exemplo, ela é intermissivista, que ela tem algo mais a ser feito, que ela não veio aqui para essa vida só a turismo a passeio. E o fato é que ela tem até uma empolgação inicial para começar a trabalhar e daqui a pouco ela não mantém aquele pique. E aí, vagarosamente, a vida vai enrolando a pessoa. Entendeu? Você pega, por exemplo, o caso que eu comentei lá de Floripa, no início aqui do Calepino. Eu vejo gente lá que conhece a Conscienciologia há mais de 2 décadas. E é gente com muito potencial. Gente que trabalhou comigo, de igual para igual. Eu imagino que as pessoas cresceram muito, avançaram para vários lados, etc. Mas a sensação que eu tenho também, sendo bem coerente, com todo o respeito que eu tenho à equipe que está lá, tem muita gente acomodada. Tem muita gente que parou no tempo e no espaço. Entendeu? E isso é muito sério. Agora, eu estou falando de Floripa. Eu posso falar aqui também da Conscienciologia em Foz. Você vê que tem muito pouca gente hoje, de fato, puxando à frente ali, querendo acontecer e realizar. Eu sei que eu estou fazendo uma generalização, talvez até injusta, ou perigosa, mas assim, essa é a minha percepção, entendeu? Eu vejo que tem muita gente boa que acabou saindo da francesa, acabou indo para suas prioridades pessoais, entendeu? A pessoa atinge um determinado status, ela, por exemplo, se torna EPICOM, sei lá, tem várias condições. E eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Se a pessoa não podia estar rendendo mais, entendeu? Se dedicando mais. Isso aí, Lore, é aquela experiência que eu tive, que eu comentei no congraçamento sem ser desse ano passado. Muito séria, projeção que eu tive com o professor Valdo. Claro que é para a percepção, tem que submeter ao senso crítico, não estou dizendo que eu sou dono da verdade. Mas o que era aquela projeção que o professor Valdo tanto chamava a atenção? De que muitas pessoas que estavam ali, tinha umas 40 pessoas, e eram os líderes da Conscienciologia, ou quem está mais à frente do serviço. Muitas pessoas tinham sido preparadas ao longo de mais de década para assumir. E não era coerente com esse nível de informação, na hora que assim que ele falta na dimensão intrafísica, cada um cuidar da sua vida. Entendeu? Não que não seja importante a pessoa cuidar da vida dela, mas muita gente, tipo assim, eu fiz a minha parte. Pronto, estou forreado, deu. E aí a pessoa vai tocar a vida dela. Esquece todo o grupo, todo o investimento que foi feito nela. Entendeu? E isso, para mim, é acomodação. A pessoa que tem noção da responsabilidade evolutiva dela e, no entanto, podia estar fazendo mais e, no entanto, é muito fácil achar desculpa. Achar um melindre, não, me trataram mal, não, a pessoa achar alguma desculpa para não assumir. Isso é fácil. Se eu quisesse, gente, eu teria todas as desculpas para não estar mais à frente da IEC, para não ter que estar carcado de serviço aí, cuidando de hotel, de condomínio, de discernimento, teria tudo quanto é desculpa. Mas estou aqui. E assim, eu acho que falta mais gente pegar junto para carregar o piano, entendeu? É isso aí. Mas Isso, as nossas responsabilidades entre a gente. Porque quando a gente foi sair de lá do curso intermissivo, a gente chega lá e faz o melhor discurso, todo bonitinho. Vamos lá, vamos para o intrafísico, vamos fazer acontecer. Só que a pessoa chega aqui, ela faz pouquinho e ela acha que já está bom.
Gente, isso é muito mais comum, isso não é para rir não, isso é muito mais comum do que a gente pensa. Isso é onde o calo aperta, onde dói. Não sei, né? Essa é a minha percepção, tá? Agora, se você tem um pouquinho mais de lembrança de intermissivo, de retrocognição, e olha que eu falo pouco. Assim, ó, gente, eu falo pouco do que eu lembro. O buraco é muito mais embaixo. É minha opinião, né? Vamos lá. Fala, ótimo. O que mais? Vocês desculpem, às vezes a gente fica meio exaltado, tá? E às vezes eu falo mais do que eu devo, tá? Dá um desconto. O que mais? Tenepsista, vamos lá. Página 7. Esse raciocínio é do artigo do professor Hernande Leite, Procedimentos Práticos para Alcançar a Desperticidade, da revista Consciência, volume 8, número 2, página 50. O que ele coloca? O tenepsista necessita de uma atmosfera pensênica rígida para fazer rapport com os operadores, e isso requer constante e imediata reconciliação com os desafetos do dia a dia do praticante. Isso aqui, gente, eu trouxe para vocês, parece uma coisa super óbvia, até meio lugar comum, né? Só que a questão é a seguinte, vou trazer por um outro ponto de vista. Nós estamos cheios de tenepsista dentro da CCCI. Vocês acham que o pessoal faz isso aqui todo dia? De se reconciliar com os desafetos? Consegue a imediata reconciliação? Isso é uma coisa que não é para responder. Eu acho que é para cada um pensar. Entendeu? Isso. Isso, tem as técnicas todas, tem um verbete na enciclopédia, agora eu nem lembro qual o nome, mas é isso, é você ver os seus desafetos. É isso mesmo. É isso aí, Elaine. Mas a questão é o seguinte, né? Voltando aqui, qual a qualidade de fato, né, da TENEPS que a pessoa faz se ela não sabe, se ela não se reconcilia? Se ela fica guardando um monte de mágoa, de probleminha com um monte de gente. É claro que assim, ela chega na TENEPS, o amparador vai dar força para ela. Tem um amparador de função, está ali para isso, quer ajudar, e no fundo a pessoa até tem uma intenção boa. Então, a pessoa vai sair melhor da TENEPS, ela vai fazer assistência. E aí, ela, com base nisso, ela vai achar, nossa, a minha TENEPS está boa, porque está fazendo assistência. A questão não é essa. A questão é que podia estar rendendo mais e dando menos trabalho para os amparadores. Eu acho que esse é o nó górdio, entendeu? Porque assim, ó, de boa intenção, de um pouquinho de assistencialidade, nós estamos cheios aqui. A gente não pode dizer que aqui o grupo é um grupo de assediadores. De jeito nenhum, está longe disso. Está todo mundo fazendo esforço, querendo ajudar, querendo evoluir, a maioria, né? A grande média é essa. Mas a pergunta é o rendimento evolutivo. Você, de fato, está atuando naquilo que é o mais prioritário? Você, de fato, está aproveitando as oportunidades para se reconciliar? Gente, tem cada coisa horrorível que a gente vê aí. Que faz parte do esgoto da humanologia. Isso. É isso aí. É isso mesmo. Vamos lá, Fê. O que mais? Eu vejo que é o fio da navalha entre a pessoa não estar em acomodação ou subnível, né? Uma acomodação relativa do subnível, e de fato não entrar numa idealização, onde ela se coloca um ideal, às vezes fora da sua prática cotidiana. O ideal é fazer a imediata reconciliação com os desafetos, mas vai depender do estofo dela para fazer isso também. Claro. E a pessoa conseguir qualificar o seu real nível de reconciliação e aquilo que ela ainda
ela dizer, ah, não, se eu tenho que fazer isso, então eu faço. E aí começa a negar uma série de dificuldades que ela tem. Perfeito. Porque a reconciliação, seja heterorreconciliação, seja autorreconciliação, é um elemento extremamente complexo da conviviologia. Né? E nós estamos fazendo esforço, mas assim, a pessoa, se ela consegue enfrentar de frente aquilo que ela ainda não consegue reconciliar, ela também já está fazendo um grande esforço. Porque ela está se preparando para fazer a viragem. A virada, exatamente. Você sabe que isso que você está trazendo, Fê, e a Elaine trouxe, eu queria ler para vocês na página 5, o 5º raciocínio, ele começa por reconciliação. São anotações com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Conciliação das Interdependências, especialidade Cosmovisiologia. Eu vou ler aqui porque eu acho que tem muito a ver com isso que está sendo falado. Reconciliação. O problema todo é perdoar, abrir mão, fazer concessão. Fraternidade é isso. Não adianta ficar com mágoa, ressentimento. É o que sobrou da primatologia. Tende a acabar com a gorilança. Mega reconciliação cósmica é quando você deixa de pensar mal dos outros. Quando pensar o mal que alguém fez, é para analisar o modo e procurar fazer assistência a essa pessoa. Há sempre o algoz e a vítima do pensamento mal. É a hora que a consciência faz a extinção ou a eliminação total dos processos conflitivos dentro dela. Abençoa e entra na intercooperação com tudo que existe, extra e intraconsciencialmente. Não há mais dúvida, não há mais talvez, nem dúvida. Vai continuar fazendo aquilo. Vai experimentar, mas não vai pensar mal dos outros. Seja até mesmo com o inseto, com o cachorro, com a pessoa da Robex, com a Consrel ou com o assediador. Isso aqui, para mim, é a ponto de virada dentro do grupo evolutivo. É isso que eu quero chamar a atenção. Eu acho que o nosso desafio grupal é esse, hoje. Não mais pensar mal dos outros. Eu acho, sendo bem coerente, eu acho que é da desperticidade. Né? É o início da autodesperticidade. Mas eu entendo que começa na desperticidade. Sim. Você vai se comparar, você vai entender e compreender que está tudo certo. As pessoas são como são, e não é você que vai mudar as pessoas vai mudar a si mesmo. Perfeito. A partir do momento que você começa a ter essa compreensão, você começa a olhar com maior benignidade para as coisas. E começa a não pensar mal. Porque você começa a olhar com benignidade para as pessoas, para a situação, seja o cachorro te mordeu ou te mordeu. Né? Perfeito. Você vai começar a compreender a situação. Algum motivo há. Então, dentro desse processo, eu acho que os 50 vezes mais, né, o perdão antecipado, a técnica da dupla evolutiva, tudo assim conjumina para que você consiga ter essa maior compreensão. Agora, tem um segundo raciocínio que eu vou abusar aqui e vou ler também, que eu acho que tem relação, só para fechar, que é na página 6, dentro da reconciliologia, é o último item. São anotações pessoais, com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Mega Euforização. Quando se trata de reconciliação, é preciso ver na prática. Não adianta só o que a pessoa falou na hora sobre perdão, convívio, entendimento recíproco. O efeito é imediato, é na hora. Arranje alguma coisa que a pessoa tem de se pronunciar do ponto de vista prático, mostrando que perdoou. Quase sempre a pessoa carrega nas tintas a respeito da outra nos bastidores. Ela perdoou, mas... Cuidado quando aparecer no discurso a palavra mais. Isso mostra que ainda tem vestígio de algo mal parado. Nesse caso, às vezes, é o caso de chegar perto e falar o que se percebe com autenticidade. E essa é a melhor maneira de ajudar. Então, gente, o que eu quero chamar a atenção com isso? Que é uma ideia que complementa a anterior. Além de você não pensar mal, quando você faz a reconciliação, quando você de fato perdoa, não adianta só falar. Tem que ser total, tem que ser integral, intraconsciencial, entendeu? Então, assim, isso aí eu acho que não é exclusividade nossa, né? Você já deve ter ouvido N vezes, né? E a gente faz muito isso às vezes, né?
Você vai comentar alguém, não, eu gosto muito de fulano de tal, é máximo, mas... Aí naquele mais tem aquela nódoa que não precisava ter. Entendeu? Sinceridade pensênica, tem tudo isso aí. Porque assim, ó, é claro que você também não vai ser uma abóbora, né, um banana. Você tem senso crítico, mas a gente vê que tem exagero, né? É a tisna, né? É aquela nódoa, né? Como está no Projeções da Consciência, a jaça do psicossoma, né? A sombra que está ali manchando, sujando, limitando a pessoa. Isso aí. Como a gente tem por referencial que o ideal é reconciliar-se, pode acontecer essa pseudo-reconciliação, né? Que todo mundo vê que não está bom, mas a pessoa diz que está mil vezes. Isso aí. Fulano aqui tá melhores amigos. Aí fica aquela... Eu acho que nessa pessoa é melhor falar que estou quase, né? É isso que eu acho que é importante. É muito comum, né? A pessoa falar que está tudo bem e da boca para fora. Mas, gente, alguém ia falar aqui. Terezinha, depois Laurentina. Página 7. Do Arquivo Inexistências. O primeiro, a Inexistência, é adaptado do livro do professor Valdo, Léxico de Ortopensatas, página 14 e 29. Não existe recomposição grupo kármica apenas entre duas consciências, havendo sempre a elencologia do entorno evolutivo, ou mais apropriadamente regressivo. O que te chamou a atenção, Terezinha? Uhum. Eu fiquei pensando sobre isso e pensa que é tão simples assim, mas quanto pode resolver coisas hoje, quando a gente tem essa oportunidade, às vezes não aproveita. Não, é isso aí. Está na tua frente, tu perde essa oportunidade de poder. Você se lembra daquele caso que o professor Valdo comentava, do ECP2, que o Rousseau mudou de time, e quando ele mudou de time, saiu do lado negro da força, né, como se fala, ele trouxe com ele mais de 1.000 consciências, acho que era 1.200 consciências. Então, assim, ó, veja o efeito. Uma assistência, claro que aquilo não foi feito de uma hora para outra, todo um trabalho, entrou um monte de amparador naquilo ali, mas, quando a pessoa tem representatividade dentro do grupo evolutivo, quando há uma recomposição, aqueles efeitos repercutem por todo o grupo. Da mesma forma que aqui dentro da Conscienciologia hoje, você tem um grupo aqui, outro grupo ali, outro grupo lá, cada grupo tende a formar suas opiniões. É muito sério o que você fala, porque se você não tomar cuidado, quando você vê, você está ali alimentando feudos, né? Lembrando que a maioria dos intermissivistas foram líderes, né, no passado. Então, Isso. E aí eu falaria mais, Terezinha, não é só intermissivistas. Nós, vamos trocar isso aí, não vamos falar os intermissivistas, vamos falar assim, nós todos somos líderes. Nós todos somos líderes. Esse negócio de dizer, às vezes a gente usa essa expressão, líderes, da Conscienciologia, num sentido mais estrito, que quem está ocupando hoje um cargo de liderança, está à frente das instituições, ou etc, etc. Mas na prática, lato sensu, todos nós somos líderes. Tenho certeza que você lá na sua família, você é um bastião na sua família. Por quê? Porque a tendência é essa, você vai ter um pouco mais de maturidade, um pouco mais de lucidez, um pouco mais de evolução, você vai ser um referencial. Na hora que o negócio aperta, o pessoal vem tudo falar com você. E isso é a realidade de quase todo mundo aqui. E se não está sendo, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. A pessoa não está, de fato, demonstrando para a família dela ou para as pessoas mais próximas quem ela é. Ela está se escondendo. Porque essa é a evolução, é isso. Você vai atrair naturalmente para você assistência. Isso é um paradoxo da evolução, né? Quanto mais evoluído, mais assediado você é. Assediado no sentido de que você vai demandar mais assistência em cima de você. Não que você vai sofrer com assistência. Que esse é o paradoxo do desperto, né? Quem é o mais assediado de todos? É o desperto. Ele atrai, que nem imã atrai a limalha, ele vai atrair toda a sede para cima dele. Mas ele não vai sofrer com isso, intraconsciencialmente. Né? Acho que é isso aí. Mas, Laurentino, vamos lá. Já passou, mas voltamos. Voltemos. No anterior. Quando se trata de reconciliação, é preciso ver na prática. Não adianta só o que a pessoa falou na hora.
perdão, cobiça, o efeito é imediato, quer dizer, ele é contínuo, ele vem, não é só ali, ele tem que perdurar. Isso. Eu radico imediato, imediato. Imediato, isso. Não é imediato, é imediato. Ah, é imediato, é depois. Não, repercute no tempo, é verdade. Eu li errado. Obrigado pela correção. Ele é um gentleman, né? Ele vê que a gente leu errado e ele chega e constrói a ideia. É um gentleman, é um gentleman. Obrigado. Eu penso que o efeito para a pessoa, ele é imediato. Porque a realização, ela é ali, né? Com a pessoa. Com os terceiros, Claro. com a ecologia, mais médio prazo. O efeito, se a reconciliação é autêntica, não há dúvida, o efeito é na hora, mas existe uma propagação dos efeitos no tempo e no espaço, né? Infinitamente. Vai lá para a tua ficha evolutiva pessoal, tá lá vincado. Mas, gente, ó, tem muita gente boa, tô vendo aí Loche, seu Luiz. Nossa, temos a nossa amiga Gelaine, de Salvador, chegou? Entendeu? Quem mais aí que quer falar? Vamos lá. Eu gostaria que falasse um pouquinho sobre essa parte aqui da carmologia. Qual é a página? Página 2, Grupo Carmologia. Vou ler aqui e a gente comenta. Você quer que eu comente, é isso? Tá bom, vamos ver se a gente consegue ajudar. Qualquer coisa você ajuda a gente também, você complementa aí e os colegas também. Isso aqui é um raciocínio do Homo sapiens reurbanizatus, que é um tratado do professor Valdo, página 834. A gente classificou como grupo ressexologia. Grupo carmologia. A reciclagem grupal à força, centrípeta, em geral corresponde à cirurgia de pronto-socorro emergencial e, quase sempre, ao chegar depois do acúmulo de erros, conscientes e inconscientes, é mal interpretada. Isso aqui o professor Valdo passou muitas vezes a vida dele e por isso que eu acho que ele escreveu isso aqui. Escalões. Olha o que ele escreve. No momento evolutivo, quando o primeiro escalão deve dar o exemplo da reconciliação cosmoética, frequentemente, quem reage melhor é o segundo e o terceiro escalões do grupo humano. A arrogância. A política excessiva, a manipulação de pessoas, o poder temporal, a panelinha e a arrogância estão na raiz desse problema. A natureza das criaturas, em bases instintivas, não falha. Autocorrupções. Sem a identificação e ordenação das autocorrupções, não chegamos a nenhuma reciclagem intraconsciencial de efeito cosmoético. Eu lembro de uma vez ele estar comentando exatamente esse parágrafo aqui, quando ele estava contando aquela história da mudança da parte internacional do IPC, que o pessoal, na época da diretoria do IPC, teria ficado, de acordo com o que ele relatou, tipo assim, quase uns 2 meses sem falar com ele sendo o presidente do IPC, entendeu? Então ele contava isso aqui, que o primeiro escalão demorou para reagir, o segundo escalão reagiu mais rápido, entendeu? Mas vocês veem que ele usa palavras bem fortes, né? Ele não está porpando, não. E outra coisa, ele fez questão de grafar, de escrever. Isso é o tipo de coisa que geralmente ele não escrevia, né? Ele falava, mas ele fez questão de grafar. Mas o que a gente pode ajudar a entender melhor aqui? Não sei se está ajudando. Uhum. Eu acompanhei, né, o meu pai, foi trabalhar numa UTI, e aí tive que com o grupo da família, né, então eu senti assim uma diferença, não sei se é porque eu moro aqui, Uhum. lá, então quando veio essa palavra aqui, panelinha, arrogância, alguma coisa assim, a gente não se entendia. Entendi. Isso aí acontece nas melhores famílias, né? E outra coisa, tem que dar um desconto que você saiu do seio familiar. Então, às vezes, as pessoas têm incompreensão em relação à sua condição, a você, não aceitam bem, às vezes, a mudança de cidade que você fez, acham que você abandonou as pessoas, aquele grupo. Então, tudo isso aí vai pegando, vai dando cotoveloma.
não entende. Agora, eu vou te dizer, isso aí é mais comum que se pensa. Na evolução, é claro que você não pode abandonar ninguém. E o ideal é nunca cortar relações. É sempre desatar os nós. Quando você pode, você vai sempre desatando, deixando as coisas encaminhadas, calçadas, e sempre com a porta aberta, para que, se for necessário manter um contato a qualquer momento, tá lá, a porta está aberta, a ponte existe, você não estourou as pontes, né? Don't blow the bridges. Você não estourou aquele ponto de contato. Mas, a bem da verdade, na vida humana, se você for tentar agradar todo mundo, você não chega a lugar nenhum. Já começa pela sua família. Vocês já viram alguma mãe ou pai que quer tirar o filho de casa? Às vezes, claro, tem aquele marmanjo que está lá com seus 40 anos, aí eles entram com uma ação que tem lá nos Estados Unidos agora para tirar. Tudo bem. Mas a norma geral é a seguinte: se você tem uma mãe, principalmente, eu falo mais da mãe, porque a mãe tem essa tendência da superproteção. Mas tem a mãe e também tem um pai assim. Mas se eles são superprotetores, a tendência deles é quererem ter ali perto deles. E não raro é ato de egoísmo, tá? A pessoa pensa assim, é ato de amor escambau. Tem casais que pensam exatamente que vão ficar velho, que é bom ter alguém ali do lado deles para cuidar deles, quando ficar velho, para fazer tudo. Então, e tem gente que tem filho para isso. Hoje se endeusa muito a maternidade, mas se esquece esse outro lado, entendeu? Como é que é? Também tem isso. Existe muita incompreensão. Você sabe uma coisa que o professor Valdo sempre falava para a gente? Que a pessoa tem que tomar muito cuidado em relação à mãe. Cuidado positivamente. Quando a pessoa nasce nessa dimensão, ela já nasce devendo para a mãe dela. E não é à toa que a pessoa é filho daquela mãe, daquele ventre ali. Ele é filho daquela mãe. Então, é muito complexo a pessoa que renega a mãe, que não tem boa relação com a mãe, que maltrata a mãe, cuja a convivência com a mãe é um peso. Eu conheço isso, conheço gente bem próxima que tem esse tipo de dificuldade. É coisa a ser vista, entendeu? Bem sério. Então, às vezes, a pessoa pode até ser um intermissivista, sei lá, um monte de possibilidades, mas não consegue suportar a mãe que tem. Isso também é outro problema sério, né? Aí é uma omissão deficitária, né, RD? É violenta. Se você traz ao mundo, você tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade, hoje em dia, se admite que não termina aos 18 anos, né? Eu trouxe aqui esse dia no Calepino, hoje estão falando que a adolescência vai até os 26. O pessoal está ficando mais encruado dentro de casa, dentro da patologia, entendeu? A adolescência, que antes era mais... a pessoa saía da adolescência mais cedo, devido aos inputs, aos estímulos, a necessidade de sair de casa, hoje ela se acomoda. Ela está ali com o pai e com a mãe, recebendo comida, roupa lavada, jogando videogame. Gente, eu vejo gente com seus mais de 30 anos jogando videogame. Mais de 20 anos. É assim, ó. Nossa, isso é uma coisa de... Não, Hoje em dia é moda, né? Fala. Isso, cada caso é um caso. É isso mesmo. Que ele já nasce devendo para a mãe. Mas um caso assim de uma situação como essa, que a mãe escolhe não ter relação com os filhos por problemas da própria pessoa. E aí? Olha, essa pergunta que você está fazendo, eu me lembro do professor Valdo respondendo, vou dar mais ou menos a resposta dele. Ele falava o seguinte: a responsabilidade maior é sempre do filho ou da filha. É claro que existe uma responsabilidade conjunta, mas assim, vamos supor, a mãe cortou a relação, que é isso que eu estou entendendo. Cabe ao filho ou à filha ir lá atrás, buscar, recompor, atender, assistir, ajudar, entendeu? Eu acho que a linha de trabalho é essa. Mas a responsabilidade, claro, é mútua, é conjunta e tem que... Mas só não precisa abrir mão de si, né? Porque tem mãe que é mega assediadora.
É isso aí. Eu acho bacana que esse é um tema que mexe com os brios das mulheres. Fala, Loche. Claro. Mas assim, você vai botar na balança do ponto de vista de débito de carne, geralmente quem tem maior débito é a mãe em relação a isso. Tá. É lógico, até porque ela tem que dar a vida, que é uma coisa não só dar a vida ali para a pessoa, permitir a soma, mas a criação também. Agora, dentro disso que você falou, que está correto, é a condição da pessoa. Mesmo assim, se ela está lúcida e consciente, ela tem que tomar a iniciativa. Mas acho que o ápice disso era o Valdo, quando ele contava a história de ele assistir o almoço. Isso. Então, não é só uma questão Perfeito. de perdão, mas é você Concordo. perdoar. O perdão pode ser totalmente passivo. Concordo. Você ir ainda fazer assistência. Ele contava de uma história em que ele foi queimado e ele sai do corpo, já quando o corpo está sendo queimado, e vai assistir aqueles que queimaram ele. Perfeito, é isso aí. Agora, você sabe uma coisa que eu concordo contigo, é delicado porque assim, envolve isso que você falou, envolve o que você falou também da lucidez. Quem tem mais lucidez, tem mais responsabilidade evolutiva. Então, é difícil botar a mão nessa cumbuca, entendeu? Mas o negócio é que muitas das vezes a pessoa se anula ou fica limitada por esse processo emocional, esse tentáculo energético com a mãe e com o pai, e não se banca. E fica travado. É isso aí. Desculpa, foda-se o que aconteceu, vamos ver o que faz com isso. Toque em frente. Right now. Ok. Eu só vou pedir que, gente, isso fica tudo gravado. Vamos usar os termos aí, né? Polites. Alguém queria falar alguma coisa aqui? Alguém queria falar mais alguma coisa? Está todo mundo bem? Fala aí, André. Você podia dar um exemplo dessa reciclagem grupal à força, na carmologia mesmo, só continuando. A reciclagem grupal à força, por exemplo, é quando o professor Valdo chegou e disse, internacional, corta fora. É um exemplo. Ou agora, recentemente, tira fora a IAC. Mais ou menos isso. E naquela questão que trouxe, às vezes uma doença na família, né? Todo mundo Pode ser. soma de uma criança, são Pode coisas ser. impactantes, né? Que mexem com a família toda, Pode ser. comoção e tudo mais. É isso aí. A reciclagem grupal é isso. É uma... Pode ser. Pode ser. Essa questão que a Fernanda falou da dessoma é séria. Às vezes você tem ali todo mundo acomodado com aquele pau da barraca que estava ali sustentando as coisas, daqui a pouco ele sai fora. Caso do professor Valdo, está sendo bem objetivo. Não está forçando uma reciclagem grupal nossa à força. Não tem um monte de coisa que a gente sabia que tinha que fazer, montar colegiado, blá, 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 um monte de coisa. E a gente não fez, enquanto ele estava aí, podia dar dica, podia dar orientação. Agora a gente está tendo que fazer no TACAP. É isso aí. Uma das indicações que é a força é isso que veio numa fala aqui também, né? O nível de atrito na fase inicial entre as pessoas, a confusão, a dificuldade, às vezes, de criar um consenso. Então... O problema é que, assim, né, Fernanda, a consciência por si só ela é complexa. E não há dúvida que cada um tem determinados entendimentos, né, já consolidados sobre determinados assuntos. Aí você chega na hora de botar todo mundo junto, é complexo, né? A gente estava comentando até isso hoje, né? Então, assim, quanto mais eu estudo a conscienciologia, hoje eu fico, às vezes, me pergunto assim, né? Tem alguns entendimentos que, para mim, eram, em tese, consolidados em relação ao grupo. Hoje eu vejo que alguns entendimentos que eu tenho, que para mim eram óbvios, ele é compartilhado por algumas pessoas, mas tem outras pessoas que também são bastante qualificadas no meu entendimento, mas têm visões totalmente díspares. Aí como você vai conciliar todo mundo junto, entendeu? Porque às vezes nem eu estou certo na minha visão, nem a pessoa está certa na visão dela, às vezes tem que chegar no meio do caminho. Agora, essa questão, essa dificuldade que a gente tem crônica de exercitar mais o binômio admiração e discordância, né? Isso é uma coisa que quando você não faz isso dentro do grupo, você não consegue debater, aí você não consegue aprofundar a ideia.
e não consegue chegar ali no meio do caminho para fazer a mediação. As pessoas ficam muito na base da autocracia, na antidemocracia. O Losch é especialista nisso, né, Losch? Não é? A coisa mais difícil que tem é a pessoa argumentar. Mas assim, é isso. Mas assim, a questão mais séria que eu vejo, o que é? A pessoa, você estuda bem a questão do argumento, né? A pessoa, ela tem uma argumentação mais retilínea, sem vício, né? Sem ser um argumento ad hominem, sem ser um argumento desviado, manipulador. Então é difícil a gente conseguir isso, né? E é complexo. O que a gente tem que fazer no esforço é justamente criar essa cultura de debate, de argumentação, de decisão, e saber que às vezes o nosso ponto de vista tem que ser modificado ou não vai ser. Perfeito. O que acontece ainda, infelizmente, que a gente tem que procurar acabar com isso, é as decisões que são feitas às portas fechadas. Isso. Então isso é que tem que evitar, né? Perfeito. Começar a ter mais abertura e transparência do lado nosso. Olha, gente, por isso que eu tiro o chapéu aqui para todos nós, todo mundo aqui, que está vindo num dia frio, debater. Em casa a gente está com 38 pessoas agora acompanhando. Aqui a gente deve ter umas 30 e poucas, então nós também numa faixa de 70, 80 pessoas acompanhando a atividade online agora. Depois a gente chega a 1.500 pessoas. É um número considerável, né? Tem que respeitar, né? É muita gente querendo debater, entender, trocar ideia. Muito importante a presença de vocês aqui, tá, gente? Eu quero fazer esse registro, porque o online participa, ajuda, mas quem está aqui é que forma de fato a aula, que contribui, e essa aula depois fica ali no Facebook, sendo assistida por centenas, né, de pessoas. A nossa média que a gente fez, as aulas têm sido assistidas por 1.500 pessoas, sem exceção. Pessoas impactadas, aí é 4.000 e 5.000, é outro número, mas quem visualiza umas 1.500. Não que assiste toda ela de cabo a rabo, mas ela fica um tempo na página do Face, não é isso? Para considerar uma visualização. Pelo menos 30%. Então, nós temos aí umas 500 pessoas que assistem. Agora, olha a seriedade disso, gente. Hoje, a Conscienciologia, sendo bem coerente, ela deve ter o quê? Uns 1.000 voluntários? Talvez um pouquinho mais que isso. Se nós estamos falando que de 500 pessoas, eu acredito que para assistir essa aula nossa, aguentar aqui, não que seja a última bolachinha do pacote, mas a pessoa tem que ter um certo conhecimento de Conscienciologia já. Então, para uma pessoa de primeira vez é um pouco mais difícil. Nós temos que dizer, então, que se tem 500 pessoas que estão assistindo, eu imagino que uma metade desse povo é o povo que é voluntário daqui ou de fora. E então, nós estamos falando que é tipo assim, 1/4 do nosso público da CCCI nós estamos debatendo, estamos indo. Isso é sério, isso tem que levar muito a sério. Isso não é jabá não, tá, gente? Isso é para a gente ver a responsabilidade nossa, de todo mundo que está aqui. E eu falo de novo, tem muita gente boa aqui, pode começar a falar mais, se expor. Não é isso, Manuel? Toca a ficha aí. Tá, gente, o que mais? Vou ver aqui desculpa que eu esqueci hoje o pessoal aqui. Marilux. Ô, Marilux, como é que você está, mulher? Nós estamos com saudade de você aqui. Você é tema aquece? Eu não entendi direito, mas ok. Eu acho que esse é um tema que aquece, deve ser. JS, não sei o que é JS. Josi Oliveira. Professor César, por que não temos esse debate no tertuliário? Ah, minha querida, essa pergunta tinha que ser feita para o CIEC. Porque assim, da minha parte, eu fui lá, ofereci gastar esses 35 mil reais aqui para reformar todas as câmeras lá, botar os microfones de som, porque praticamente do jeito que eu construí, deixei há uma década atrás, está lá até hoje, e o povo não quer. Mas não é só eu não, tá? Eu sei que a equipe do Mário já foi lá, sei que a equipe do Moacir foi lá pedir também, e o fato hoje é que nós estamos nessa realidade. Mas quem sabe daqui a pouco a gente consegue se unir. E você quer saber bem a verdade? Se encher muito meu saco, eu construo um tertuliário 2 aqui, tá? Porque quem constrói um, constrói 2. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Eu só não faço isso, aqui numa boa, eu só não faço isso porque eu acho que é um desperdício de tempo, de recurso e de dinheiro, e a gente não tem dinheiro para desperdiçar numa hora dessa, que tem um monte de gente aí passando dificuldade de ser. Mas é uma coisa que mexe com a gente. Por quê? Eu sei, muita gente ajudou o projeto do tertuliário,
não foi só eu, mas eu meti a cara a tapa muito, fui lá, levantei o recurso e eu vi as pessoas me dando esse dinheiro para construir o tertuliário com uma ideia de que esse tertuliário seria um local de debates públicos da CCCI. Esse tertuliário, ele não é ninguém é dono do tertuliário só, ele pertence a um patrimônio coletivo da Conscienciologia. E isso eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que pensar e ver. Você me desculpa, mas é o seguinte, vem uma pergunta dessa direta, perguntando, você vai se omitir, cair em omissão deficitária? Me desculpa, eu não sou barata e não sirvo para ficar botando panos quentes, não. Tá? E assim, não estou criticando ninguém, não estou querendo fazer ataque pessoal, só estou registrando uma ideia que eu acho uma pena. Agora nós estamos aqui montando toda uma estrutura, vou montar microfone, botar um monte de coisa aqui, e eu vejo que a qualidade que está lá no tertuliário não é boa para eu botar na TV Cognópolis. Não era muito mais inteligente juntar esses recursos, botar tudo junto Pô, gente, espera aí. Mas, no entanto, a gente não consegue se unir. Agora, isso que eu falo é a dificuldade da nossa união interna. Assim, o argumento que me foi falado é o argumento de que eles querem evitar atividades que estão centradas em uma pessoa. São argumentos, claro, você vai achar os argumentos que for. Mas, assim, eu argumentei que o Calepino, 1/3 das atividades não é comigo. E outra coisa, no início dos trabalhos mentais somáticos, sempre que você faz uma atividade para bancar, você tem que ter uma pessoa para sustentar. Isso foi feito, por exemplo, com o Círculo Mental Somático. Quantos anos ficou lá, Mabel, para tocar aquela atividade até ter gente para sustentar? Não é verdade? E o que eu estou querendo fazer aqui é isso, é montar uma equipe, cada vez mais ter mais gente e encaminhar. Mas, gente, aqui, eu não estou aqui a fim de gerar polêmica, não estou a fim, eu acho que assim, também está na alçada deles, estão tomando a decisão, ok, beleza. Tudo a ver. Tudo a ver com o tema, é verdade. Recomposição, né? É isso aí. Mas mas eu te falo, assim, eu queria poder falar de maneira mais tranquila. Eu ainda não cheguei nesse nível, estou tentando. Tá? Mas, gente, vou avançar aqui. Getalmo Ribeiro Machado. Olá, se a pessoa já vota com 16 anos, já não está na hora dessas pessoas terem mais responsabilidade? Eu acho que sim, Getalmo, com certeza. Tá? Willy Dreser Leiva, por que a IAC foi tirada fora? Não entendi. Pô, vocês estão me fazendo umas perguntas boas aqui hoje. Mas assim, Willy, tudo é recomposição, né? O que eu vou te falar, chefe? Eu acho que assim, houve muita incompreensão grupal de ambos os lados. Eu vejo que tem gente boa lá na IAC. Só que assim, eu trabalhei durante 20 anos do lado do Wagner. Acho um cara com potencial enorme, mas ele também tem uma defesa, às vezes, meio dura dos pontos de vista dele. E eu acho que foi assim, um resultado grupal de um pouco de... Tem uma hora que não deu para ter mais diálogo ali. E eu acho que, como estava tendo reuniões muito extensas, Willy, de 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 14 horas, e reuniões com réplica, com tréplica, com quadréplica, chegou uma hora em que eu acho que o professor Valdo teve que tomar uma atitude mais forte um pouco. E, na verdade, não foi só ele, o grupo também tomou essa decisão. Mas, assim, eu tenho a esperança de que o nosso grupo ele é muito pequeno. Quem sabe, lá na frente, as instituições mudam, as pessoas mudam. Eu não acho que eu tenho uma visão bem aberta, tá? Eu sou uma pessoa que eu penso assim, não me surpreenderia que daqui a um tempo, lá na frente, as coisas mudassem. Eu quero dizer para vocês, sobre esse assunto eu poderia falar muito, mas não acho que é o caso, e só quero dizer uma coisa, eu lamento, e tenho certeza que tem muita gente que lamenta também que está lá na IAC hoje. Tenho certeza disso. Que sente falta desse convívio, dessa relação mais junta, entendeu? Mas, quem sabe, a gente consegue fazer a recomposição, né, que é o tema do Calepino, e a gente consegue chegar lá. Se eu esqueci alguém, Lene está falando, não falar mal, começar a rir, não julgar, e por aí vai. Gente, desculpa aí, que eu vou começar a subir muito e vou buscar coisa lá de trás, daqui a pouco eu estou retomando o início. Agora, é interessante como responde, né? Agora já tem 45 pessoas escutando. Eu acho que, assim, a impressão que eu tenho é que a pessoa chega e fala, assiste lá, você está pegando fogo. E você tem que assistir isso aí. Aí, a audiência já sobe ali uns 15, 20%. Só não vou fazer mais pergunta difícil, né? Não tinha um quadro que falava assim, não faz pergunta difícil.
Deixa eu posso ler? Porque assim, a pessoa que está em casa às vezes não escuta, e aí você lê, tá? Então vamos lá. O remorso é um dos mecanismos que a consciência utiliza para tentar diminuir a autocobrança em relação ao ato que sabe que errou. Isso de pouco adianta. Muito mais importante é trabalhar para consertar o erro que cometeu. Mas comente, por favor. A questão a paralisação que às vezes a pessoa se dá por conta desse remorso, né? E aí o processo todo fica, às vezes, por mais de uma vida parado. Então, eu achei interessante pontuar isso aqui, porque dentro das coisas que estavam escritas aqui, esse mecanismo talvez seja um mecanismo mais corrente da pessoa que já se deu conta. Não estou falando daquela que ainda não se deu conta. Porque que não se deu conta não tem remorso. Uhum. Mas a pessoa que já tem um pouco de lucidez, aí vai a questão do timing, a questão do primeiro enunciado, a pessoa ter a atitude. Se você não tiver a primeira atitude, você nem amparo vai ter para isso. Você precisa estar andando para poder ter alguma direção. Se você não tem uma direção, não vai ter nem amparador para Perfeito. ter qualquer ajuda, né? Então eu achei interessante pontuar isso aqui, a questão do remorso, né? Como é que você vê isso em relação à patologia da consciência, ou seja, a culpa, o medo, né? Você até colocou alguns verbetes aí, eu li aquele medologia, Uhum. e naquele lado dessa medologia, o Valdo é bem enfático, né? Que o medo, ele paralisa a gente de uma maneira tal que você pode passar aí vidas e vidas só remoendo, né? Situações, e você vai evoluindo muito pouco em relação àquilo. E ele é um limitador da sua evolução. Então, eu queria que você desse uma comentada aí sobre esse mecanismo. Assim, Alan, meu entendimento é que o remorso, ele ajuda um pouquinho do ponto de vista de que ele é o início da pessoa reconhecer de que ela errou. Ok? Eu acho que o ideal era que ele fosse o mais curto possível. O ideal era que a pessoa tomasse consciência e nem ficasse se remoendo, porque remorso é isso, é remoer. Não precisasse isso. Ela já partisse direto para a recomposição. Mas o que eu quero te falar é o seguinte: às vezes a pessoa ela não admite que errou. Às vezes o remorso ele é interessante para a pessoa avaliar se ela está fazendo isso de maneira lúcida, tá? Eu quero registrar isso. Para avaliar o que ela sente dentro dela. Mas o ideal é que ela saia disso aí o mais cedo possível para o quê? Para sair de fato, para recompor. Como está nesse raciocínio aqui, o remorso, ele, às vezes ele é utilizado como mecanismo para tentar diminuir a autocobrança. Então, o que não pode acontecer é a pessoa ficar na base só do remorso e não fazer nada, porque isso é a mesma coisa que ficar na base do autoassédio. A pessoa fica ali se penitenciando. Eu acho que mas o que eu quero chamar a atenção é que assim, a gente é meio radical de chegar e dizer, não, remorso é autoassédio e é negativo 100% das vezes. Eu não sei. Eu quero te dizer que, às vezes, o mega assediador que está lá assediando um monte de gente, na hora que cai uma fichinha para ele, ele pensa o seguinte, puta, que erro que eu fiz aqui, o que eu estou fazendo? Nossa, está melhorando. Melhor isso do que continuar fazendo erro. Mas assim, ok, tomou consciência, parte para recompor, para ajudar para assistir. E não usa isso como mecanismo de autocorrupção. Porque tem gente que acha que basta ficar na base, não, eu estou me autoflagelando e isso é o suficiente. Isso aí a Igreja Católica está cheia, né? Você pega o silício, por exemplo, que o pessoal do Opus Dei usa, é um exemplo prático disso. E o pior é que às vezes a pessoa usa aquilo, ela nem sabe por que ela está usando. Ela usa em nome de um suposto ato que ela pode ter errado, cometido ou infligido, entendeu? Eu acho que é nessa linha de trabalho que eu adoto. Eu gosto, sabe, Alan, de mexer um pouco com esses conceitos estruturados. Eu sei que foge um pouco do nosso o debate no dia a dia, assim, do nosso senso comum. Que nem, por exemplo, falar que o autoemperdoamento às vezes é importante. Às vezes é positivo, o autoperdão. Quer dizer, o autoperdão é positivo. O autoperdão, a gente sempre fala que o autoemperdoamento, aquilo que eu comentei, a gente fala que o autoemperdoamento não é compliciar com a autocorrupção. Mas o autoperdão ele é necessário às vezes, para a pessoa se reconciliar com as próprias emoções dela, entendeu?
Então, eu gosto de trabalhar com esses conceitos, que nem, por exemplo, me fizeram uma pergunta lá em Florianópolis, Tacon e Tares. Uma pergunta bem complexa, me fizeram lá no amparo de função, lá no Calepino. César, quer dizer, então, que Tacon é negativo? Ou Tacon não deve ser feito? E, na verdade, eu trouxe um outro conceito, que é o seguinte, às vezes o que Tares para você, para um evoluciólogo, para uma pessoa mais evoluída, vai ser Tacon. Então, primeiro item, Tacon e Tares são conceitos relativos. E outra coisa, Tacon é assistência. Melhor fazer Tacon do que não fazer nada. Agora, qual é o grande diferencial que a pimenta no molho que a Conscienciologia coloca? Que entre Tacon e Tares, a gente deve sempre escolher a Tares quando possível. Se for possível, você tem duas opções, Tacon e Tares, vai pela Tares. Exatamente. Então, eu estou trazendo isso, parece que não tem nada a ver, mas tem a ver com essa questão do remorso. Eu acho que assim, às vezes, a pessoa passar por uma emoção que é um pouco negativa, que não faz bem para ela, ela pode ser interpretada num primeiro momento como autoassédio. Mas às vezes pode ser algo que ela tem que passar para ela sentir um pouco as emoções dela e frisar para ela de que ela não quer mais passar por aquilo ali, entendeu? Para vincar aquilo no micro-universo de uma vez. Perfeito. Porque o arrependimento, ele é positivo. Perfeito. Você errou, né? A autocrítica passa por isso. Você viu que o conscienciograma é isso. Por que o pessoal não enfrenta o conscienciograma? Você vai ter que ver tuas mancadas, né? Agora, eu acho que não pode fixar. Você fala, putz, nossa, como é que eu não vi isso aqui? Eu fiz tal coisa. E rapidamente, aí o que o César falou, né? Rapidamente sai do processo e vai fazer alguma coisa para arrumar a casa. Agora sim, o remorso, que a etimologia, que até onde eu lembre, é remoer, é você ficar ruminando que nem a vaca por tempo indefinido, isso é negativo. Gente, a gente já estourou um pouquinho o nosso horário, eu não quero estender aqui mais, eu vou passar agora para a parte dos recados. Pode ser? Tudo bem? Então vamos lá. Alguns recados bem importantes. Nós já estamos transmitindo no site tvcognópolis.com.br todos os dias, a partir das 8 horas da noite, as tertúlias do professor Valdo tratadas digitalmente. Quem quiser, entra lá no site e confere. Nós ainda temos 7 imóveis para vender no Vila Consciência Asa Sul, são os últimos, parcelado em 120 vezes, com correção anual apenas pelo IGPM sem juros. Para vocês terem uma ideia, lotes de 415 metros quadrados estão por menos de R$1.000 a parcela. O pessoal do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia pediu para a gente divulgar de novo que eles têm um trabalho para o tenepsista assumir a fazer TENEPS para um país. Quem tiver interesse, entra no site reubex.org. Reurbanização extrafísica, né? reubex.org. Lá tem todas as informações. A pessoa pode eleger um país para fazer TENEPS. Isso é bem interessante. Queria lembrar a todos que nós estamos procurando patrocinadores para o rádio, sempre RCI. Se alguém tiver alguma sugestão de patrocinador, avisa a gente. Nós estamos tendo aí agora, dia 12 a 14 de outubro, o terceiro reciclagem da pensenidade religiosa. Tem um monte de gente bacana aí, é um curso que já virou tradição dentro da CCCI. Quem tiver interesse em conhecer os pensamentos religiosos, dar uma reciclada nisso, vale a pena. Queria lembrar a todos que está sendo vendido já no site shopcons.com.br o HQ, edição Príncipes, da História em Quadrinhos, adaptação do livro Cristo Espera por Ti. Chama-se As Senhas de Charlotte. É uma edição de luxo, somente 500 exemplares. A última vez que eu vi já tinha vendido uns 140, se eu não me engano. Então é isso aí, quem quiser entra lá. E está sendo vendido também o Léxico de Orto Pensatas, os 3 volumes, que seria a última obra que o professor Valdo deixou encaminhada em vida. Por último, queria pedir a todos que conhecem as instalações do Hotel Mabu Interludium, fazerem a avaliação no TripAdvisor e na Booking, porque é muito importante para a gente ter esse reconhecimento e qualificar o hotel.
Queria passar a palavra agora para a nossa voz da razão, que é o professor Emerson Sgaraboto, que vai ler para nós o resumo da aula. Por favor, fale bem alto, meu amigo. Emerson. Exige concordância de ambos para fazer a recomposição, por isso que ela demora. Tem que ter abertismo consciencial para a recomposição grupocármica. Com quem devo fazer a recomposição e como fazer? É possível ter recomposição grupocármica sem lucidez. Por exemplo, o endeusamento da maternidade na SOCIM. A recomposição em geral são feitas sem lucidez. Quando alguém melhora, o grupo acaba sendo assistido também. Temos as condições para promover as recomposições, mas a lucidez para isso é o desafio. Os livros aceleram o processo da recomposição. É um tipo de pedido de desculpas para os credores. A responsabilidade é nossa para a recomposição. A desperticidade leva a retrocognições e quando mexe nos gorgomilos conscienciais significa que está acessando de fato. Autoimperdoamento não é acompliciar com a autocorrupção. Autoimperdoamento não gera autoculpa. Faz parte da holomaturidade saber o foco do momento evolutivo. O tempo que se perde com melindres é muito grande. Mega trafado do grupo evolutivo é a pseudo-harmonia. O primeiro beneficiado na recomposição é você. Ressexis pré-dessoma é uma doença incurável com impacto e a pessoa resolve fazer a reciclagem. Melex é um tipo de dor que não tem como escapar. É você com sua intraconsciencialidade. Amor 2.0 é um momento de conexão que ocorre entre duas consciências presentes. Sobre a acomodação, a pessoa já tem relativa lucidez e não tem motivação para seguir, sendo enrolado pela vida humana, parando no tempo. Falta mais gente para ajudar a carregar o piano. Qual a quantidade da tenepse de alguém que guarda a mágoa das pessoas? O nó górdio é dar muito trabalho para o amparador. O esforço para iniciar a reconciliação já é um grande passo. O desafio grupal hoje é não pensar mal dos outros. Você olha melhor para as coisas quando não cria expectativa. Se perdoa de fato quando entra consciencial. Os efeitos da recomposição afetam a todos. Paradoxo da evolução, quanto mais evolução, mais assédio. Se a reconciliação é autêntica, o efeito é instantâneo. Na evolução, ninguém abandona ninguém. Na vida humana, agradar a todos não leva a lugar nenhum. Você já nasce devendo para sua mãe. A responsabilidade maior é sempre do filho para ajudar a mãe. Quem tem mais lucidez tem maior responsabilidade evolutiva. Sem o binômio admiração e discordância, é difícil aprofundar um debate. Tertuliário é um local público de debate, temos que refletir. Há muita incompreensão entre as ICs, mas a tendência é melhorar. Tacon e Tare são relativos. Melhor Tacon do que não fazer nada. Muito obrigado, Emerson. A voz da razão. Gente, eu queria agradecer demais a presença de todos, no presencial, no online. Tema mais votado para a semana que vem foi? Vamos lá, Elaine. Foi Proexis. Olha, o Lote vai ficar feliz. Só Proexis, só isso? Então tá bom. Quantos votos? 11 votos. Então, gente, semana que vem, 5 da tarde, tema Proexis com 11 votos. Muito obrigado, boa noite a todos. Quem quiser café, chá e bolo, tem aqui. A nossa portaria é até às 8 horas, as pessoas saem normalmente. Um abraço. Thank you.